PEC das praias. Pacheco diz que tema tem que ser visto com cautela. O texto permite a venda dos chamados terrenos da Marinha para empresas, estados, municípios e pessoas físicas. Eu passo o primeiro comentário para o Gustavo Lopes. Pois é, essa está sendo tratado como tudo, né, que é de interesse do governo, a imprensa dá um jeito de virar do avesso, né, o assunto e tratar de outra forma, né. Então, assim, primeiro que não, o que está se falando muito aí, não, as praias vão ser privatizadas, olha que absurdo, não sei o que, não existe, o texto sequer menciona essa possibilidade de privatização de praias, não existe isso. Não existe os caras cercarem ali Balneário Camboriú, Ipanema, o que quer que seja, ou Torres, né? Tem pessoas aí de Torres nos assistindo. Não existe isso, não está proposto no texto, não chega nem perto disso. Mas a imprensa, obviamente, como é de interesse do governo que esse texto não vá adiante, então eles já estão dando aquela maquiada famosa e costumeira. Qual é a ideia do texto? Qual é a ideia dessa PEC? É pegar áreas que já são ocupadas, por exemplo, por imóveis, por residências, e deixe que as pessoas que ali ocupam essas áreas deixem de pagar para a União, ou seja, a gente estava falando, inclusive é o motivo da enquete, né, é aquele inchaço, aquele gigantismo do Estado em cima das pessoas, cobrando imposto e não devolvendo nada em troca. Então, assim, hoje as pessoas que têm residência nessa faixa litorânea, elas têm que pagar imposto. E não é só, e aí que é a grande questão, não é imóvel de luxo, não, população ribeirinha, dos rios, porque isso também envolve rios, população de colônias de pescadores, então não tem nada a ver com condomínio de luxo, que é do jeito que estão colocando, né, tentando vender a pauta, olha só, essas pessoas querem cercar a praia para que só os ricos tenham acesso, não existe a menor possibilidade disso. O Pacheco, como é um bundão, obviamente, ele tem que dar essa bundada clássica dele aí, em qualquer pauta que seja de interesse do governo embaçar, ele vai lá e diz, olha, precisamos de ter cautela, veja bem, isso é um assunto... Não tem nada que ter cautela, as pessoas têm que parar, deixar de pagar imposto para a Marinha, deixar de pagar imposto para a União, porque elas já pagam outras taxas para morar ali, já tem IPTU, já tem outras taxas, vários impostos que pagam, e esse imposto é um imposto simplesmente anacrônico que não deveria se aplicar para essas pessoas. E repito, não é para imóvel de luxo, é para quem tem casa na beira da praia, seja um pescador do mais humilde, seja uma comunidade ribeirinha na beira do rio, todos esses pagam para a Marinha, pagam para a União essa taxa, e é isso que a PEC propõe, que deixe de ser pago essa taxa por essas pessoas que ocupam essa faixa litorânea, que não se refere apenas à praia, né, praia de mar, mas também a rios. Como é que pode chegar nesse ponto, né? Eu digo, da desinformação, né? Aí, se eu não me engano, foi isso que gerou a discussão entre a Luana Piovani, a treta entre a Luana Piovani e o Neymar. Começaram a se xingar. E essa desinformação ela é proposital e tem método, viu? Não é à toa, não é aleatória, ela é proposital. Vamos desinformar e dizer que é outra coisa para que o texto já fique, né? A pessoa já comece a rechaçar, porque quem é que é? Eu também sou contra privatizar a praia. Eu acho que ninguém é a favor disso. Só que o texto não trata disso, simples assim. Sim, exatamente. Obrigado, Gustavo. Passo o próximo comentário para o Rodrigo Silva. Eu ainda estou me acostumando de intimidade para chamar de Rodrigo Tchê. Eu vi que o Matheus Vale comentou no chat, esse cara é super-herói, viu? Eu quero já deixar os créditos, esse cara é super-herói. Esse cara tava na canoa mandando vídeo para mim na água, resgatando gente em Guaíba. Esse cara é super-herói, viu? Eu nasci em Porto Alegre, Matheus Vale. Esse cara tava na canoa, pegando gente, pegando cachorro, arriscando pegar doença lá na água. Esse cara é super-herói. Esses são os verdadeiros super-heróis. A gente tem que deixar claro isso. Então, assim, só deixar esse fato concreto que cheguei a me emocionar. O cara aqui me mandando vídeo lá, o cara cheio de água em volta. Eu nasci em Porto Alegre, me criei no bairro Sarandi. A casa onde eu estava morando tá embaixo d'água. Então, assim, pessoas, amigos meus perderam tudo na enchente por negligência de autoridades, negligência, né? Um sistema que foi feito em 1941 e agora a galera da lacração, ninguém quer pegar ninguém quer pegar esse BO agora, né? Mas enfim, dar esse crédito aí porque nesse momento que a gente está vivendo, o que mais está vendo é super-heróis. O povo gaúcho é um povo de super-heróis. Então a gente tem que deixar muito bem claro isso. E sobre a questão
é impressionante como a esquerda ela tem essa facilidade de inventar e construir narrativas. O próprio Lula já falou no início do ano, não me lembro se foi ano passado, início desse ano, que ele falou: nós temos que ter o controle da narrativa. Então, não importa se você quer a verdade, não importa se você procura saber os fatos, se você está procurando relatórios, se você está procurando embasamento para aquela a tua opinião. O que importa é você ter o controle da narrativa. O que importa é você ter ali a Anitta fazendo trend, o Felipe Neto fazendo lá os tweets para você. É isso que importa para eles. Então assim, no meu ponto de vista, tudo que puder que o Estado possa delegar para a liberdade individual fazer, a liberdade individual do indivíduo poder agir, poder empreender, poder fazer cooperação econômica, maravilha. O grande problema que a gente vive hoje é justamente essa intromissão do Estado, e dentro desse Estado, grupos de interesse que não querem ver microempreendedores subindo, que eles não querem ver pessoas que estão trabalhando arduamente subirem. O que tem que fazer? Tem que fazer regulações e regulações para que os menores continuem sendo menores e os grandes continuem sendo cada vez mais grandes. Então, assim, claro, com o conluio do Estado, com aquele dinheirinho que vai para a campanha, aquele dinheirinho que vai por fora, aquela compra de votos marota, enfim, não é muito, muito bom, né? Daqui a pouco veio o Xandão na minha casa lá também. Enfim, então assim, a gente precisa ter essa noção de que tudo aquilo que o Estado poder delegar para as pessoas, para que elas possam ser de fato independentes, porque o que o Estado quer? O Estado quer pessoas dependentes dele, para que as pessoas não possam ter voz, para que chegar no momento do Rio Grande do Sul, que está embaixo d'água, as pessoas não poderem reclamar, as pessoas não poderem criticar, as pessoas não poderem dizer: olha, isso aqui está lento, isso aqui não está como deveria estar. Então, na medida em que a gente consegue dar liberdade para as pessoas e elas poderem seguir os seus próprios caminhos, esse é o melhor caminho, ao meu ver. Obrigado, Rodrigo. Passo o último comentário dessa segunda pauta para o Bruno Alemante. Eu quero abrir aqui com um comentário do meu amigo advogado Leonardo Moll, que ele fez a seguinte publicação sobre essa PEC, né? Que ela não versa sobre privatização das praias. O acesso a elas continuará sendo público. Ouviu Bruna Marquezine? Ouviu Luana Piovani? A PEC trata sobre a possibilidade de compra do domínio útil mediante o pagamento do que se denomina taxa de aforamento, o que já é permitido para quem detinha a ocupação dos ditos terrenos de marinha até 1940, data do decreto que o instituiu. Ou seja, olha isso, em termos práticos, a PEC estende aos ocupantes dos terrenos de marinha após 1940 o direito de adquirir o domínio útil dessas áreas, sem nada a ver com privatização isso. Lembrando, aí comentário do Leonardo Moll, lembrando que esse decreto foi instituído pelo fascista Getúlio Vargas, o que bem denota como é impressionante a paixão que a esquerda tem pelas leis fascistas no Brasil. Parem de espalhar fake news que a PEC possibilitará a privatização das praias. Esse texto do Moll, ele foi cirúrgico, que mostra uma questão fundamental. Todo mundo que tem terreno próximo ao mar paga um negócio chamado taxa de marinha, também conhecido como laudênio. E com essa lei, né, facilitaria a questão principalmente de compra e venda de terrenos e por aí vai. Não tem nada a ver com privatização, que a esquerda quer colocar isso, e aliás, muito bem falado pelo Gustavo, essas questões contemplam também populações ribeirinhas. Se você vai aqui em Navegantes, perto de onde eu estou, você vai ver que existem casas muito simples, próximas do mar, que é região de marinha. Só que o problema é que eles querem sempre insistir em colocar isso para poder instigar, né, aquela velha guerra de narrativas entre ricos e pobres, que nós sabemos como funciona. E tem uma questão muito importante, Paulo, que precisa ser colocada aqui. O Brasil tem uma lei ambiental, uma. Essa lei ela pode ser aplicada para municípios e estados. Só que tem um detalhe importante. Não se pode reduzir ou restringir a lei que já é nacional, por uma questão de ordenamento jurídico. Quem conhece pirâmide de Kelsen sabe do que eu estou falando.
Agora, a questão fundamental que entra nesse ponto, que a gente precisa estar muito atento, é o seguinte: o Estado e o município podem aumentar a restrição ambiental. Não à toa, por exemplo, Itajaí, quando eu trabalhava no condomínio logístico, a FAMAI, que era a Fundação Municipal Ambiental da cidade, sempre implicava com uma questão ou outra ambiental, principalmente em relação a efluentes, porque atrás do condomínio que eu trabalhava, que eu era administrador, corria uma nascente de rio que caía no Itajaí Mirim. Então, tudo isso acaba sendo colocado para aumentar a restrição ambiental de acordo com estados e municípios. Só que, é claro, o que mais interessa para a esquerda, o que mais interessa para essas pessoas é criar uma falsa narrativa e, dentro dessa falsa narrativa, pressionar para que nenhuma lei ambiental seja modificada. E só lembrando uma coisa, tá? Esse mesmo pessoal foi contra o marco do saneamento, que permitiria a colocação ou a instrução de saneamento básico em regiões mais vulneráveis. Ou seja, para essas pessoas, pouco importa ou pouco interessa a viabilidade real de mudanças que possam ser colocadas para pessoas comuns. Para eles, o que importa é sempre a atuação do Estado estar cada vez maior e maior.